Olha só, galera, aqui estudando Direito Civil para concursos públicos, no estilo que a FCC gosta. Olha só essa questão aí. Eu falei sobre uma questão, uma hipótese de um cidadão que tinha morrido e tinha deixado herança para o seu pessoal. Aí eu pedi para a inteligência artificial montar, né, nessa questão. Eu coloquei assim: monte nessa mesma seara uma situação onde há legatário, doação, contribuinte solidário, meação e quinhão na legislação do ITCD no Ceará. Aí a inteligência artificial: imagine a seguinte situação envolvendo a família de João no Ceará. A situação completa, o modelo FCC. João morava em Fortaleza e era casado com Maria sob o regime de comunhão parcial de bens. O patrimônio total do casal era de uma fazenda no Ceará avaliada em 2 milhões de reais, aplicações financeiras no valor de 1 milhão de reais, um apartamento em Quixeramobim avaliado em 500 mil reais. João faleceu deixando a esposa, a Maria, 2 filhos, o Carlos, que mora no Japão, o Pedro, que mora no Ceará, e um neto chamado Lucas. No testamento, o João determinou o que ele determinou. O Carlos ficará com 50% da herança. O Pedro ficará com 30%. O Lucas, que é o neto, receberá especificamente o apartamento de Quixeramobim. João ainda declarou que, dos bens recebidos por Carlos, 20% deverão futuramente passar para Lucas, é o neto, que ele é o fideicomisso, né, ou fideicomissário. 5. Antes de morrer, João havia doado 300 mil reais para Pedro sem cobrar nada. No inventário, Maria recebeu bens acima de sua meação legal. Onde entra cada instituto? A meação: Maria era esposa. Como o casamento era em comunhão parcial, a metade do patrimônio comum já era dela. Isso não é herança. A pessoa tem que entender que herança é uma coisa, meação é outra. Isso não é herança. A parte que a Maria ficou pelo fato de ser casada com o João e o João morreu, então ela já tem a metade de tudo que era dele, né? Isso é meação. Exemplo: o patrimônio comum, 3,5 milhões de reais. Maria tem direito a 1,75 milhões de reais pela parte da meação, ou seja, a metade que já era direito dela. A meação não decorre da morte, ela decorre do regime de bens, ou seja, pelo fato deles serem casados, na situação de comunhão parcial de bens. 2. O quinhão: depois de retirada a meação de Maria, o restante forma a herança. A parte que cabe a cada herdeiro chama-se quinhão hereditário. Exemplo: a herança restante, depois de tirar a parte da Maria, ficou 1,75 milhões de reais. Os percentuais recebidos pelos herdeiros constituem seus quinhões. Então, o quinhão de Carlos e o quinhão de Pedro. Quem é o legatário? O legatário é o neto, o Lucas, que recebeu especificamente, porque lá no testamento o João disse que o apartamento de Quixeramobim pertencia a ele, ao Lucas, o neto. Isso é um legado, né? Então, como ele especificou, isso se torna um legado, isso não se torna herança. Logo, o Lucas é o legatário, porque recebeu um bem individualizado e certo, e não uma fração ideal da herança. 4. Fideicomisso: João determinou 20% dos bens recebidos por Carlos, que é o filho mais velho do João, irão futuramente para Lucas. Lucas é o neto, que é neto do João e filho do Carlos. Só que na parte que ficou para o Carlos, 20% da parte lá, o João determinou que é do Lucas. Então, o Carlos é o fiduciário, que é quem ficou com a parte que pertence ao neto.
E o Lucas é o fideicomissário. Quando chegar o tempo certo, ele vai receber os 20% que o avô dele deixou para ele. O ITCD incide primeiro sobre Carlos, depois sobre Lucas, quando ocorrer a substituição fideicomissária. Doação. Falar em doação. João doou 300 mil reais para Pedro em vida. Isso é hipótese de incidência do ITCD por doação. Normalmente, contribuinte é igual ao donatário, que é o Pedro. O Pedro é quem deve o imposto do ITCD, por essa doação que ele recebeu aí, né? 300 mil reais. O Pedro tem que pagar o ITCD em cima desse valor aí, de 300 mil reais. Mas, como o Pedro mora no Ceará, ele próprio pagará o imposto. O imposto é cearense, o Pedro mora no Ceará, então ele vai pagar, ele mesmo vai pagar, né? Não precisa de intervenção de outra pessoa. Se o donatário estivesse fora do Ceará, a lei cearense poderia atribuir ITCD ao doador domiciliado no Ceará. 6. Contribuinte solidário. Imagine agora que o Pedro não pagou o ITCD da doação e o tabelião lavrou a escritura mesmo sem exigir a comprovação do imposto. Nesse caso, o Pedro continua sendo contribuinte. Mas o tabelião poderá responder solidariamente. Quer responder solidariamente? O tabelião ele vai poder pagar essa parte que o Pedro deixou de pagar. Na hora que o tabelião for fazer o levantamento lá do valor, ele pode pagar isso aqui para o fisco do Ceará. Outro exemplo. Se o donatário não pudesse ser cobrado, o doador também poderia responder solidariamente em certas hipóteses previstas na lei cearense. O que é que faz a gente entender? Que ocorrendo alguma dessas situações, alguém vai ter que pagar. O fisco vai ter que receber. Então a gente tem que colocar na mente logo que alguém vai ter que responder por esse imposto. Não é porque o Pedro esqueceu de pagar, não é porque o tabelião esqueceu de pagar, mas a Receita vai deixar de cobrar? Não. A Receita, né, do fisco, né, do Estado, não vai deixar de cobrar, não. Porque é uma lei. Então, o ITCD ele vai acontecer. E o fisco, ele vai, se precisar, ele vai autuar. Excesso de meação e excesso de quinhão. Aqui é onde muito a FCC gosta. No inventário, a Maria recebeu bens acima da metade que ele cabia. E Pedro recebeu patrimônio acima do quinhão proporcional dele. Esse excesso pode ser considerado uma transmissão gratuita sujeita ao ITCD. A FCC gosta muito disso. Exemplo, Maria tinha direito a 1,75 milhões de reais. Estou colocando no plural porque está falando em milhões de reais, tá certo? Variedade, é mais de R$1, então 1,75 milhões de reais. Ela recebeu 2 milhões de reais, ou seja, ela recebeu o excedente de 250 mil reais a mais, né? Então esses 250 mil reais pode gerar ITCD como transmissão gratuita. Como assim? Sobre esse valor aí, a Maria vai ter que pagar também imposto sobre isso aí, sobre o excesso. Mesma lógica para excesso de quinhão de herdeiro. Ou seja, recebeu, o fisco vai lá e venha, me dê minha parte. Resumo FCC Style, Instituto, Pessoa, o testador é o João, a meeira é a Maria, a meação, metade do patrimônio comum da esposa. O quinhão, a parte hereditária dos herdeiros, né? A parte que cada herdeiro vai receber. Isso é o quinhão. O legatário é o Lucas, porque ele especificou lá, né, que o apartamento lá no Xeramubim ia ficar para o Lucas. Então aí tem um legatário. Então esse apartamento ele não é herança não, ele é legado. Fiduciário, o Carlos. Por que o Carlos é fiduciário? Porque o Carlos ele recebeu a parte dele, mas dentro da parte dele tem 20% que é para o filho dele, o Lucas. No caso, o Carlos é o fiduciário e o Lucas é o fideicomissário. Donatário é o Pedro. Contribuinte do ITCD na doação é o Pedro. Sim, o Pedro é donatário porque o Pedro ele recebeu uma doação.
Além da parte do quinhão, ele ainda recebeu R$300 mil como doação. Aí, contribuinte do ITCD na doação é o Pedro. Contribuinte solidário, tabelião ou doador em certas hipóteses. Excesso de meação pode gerar ITCD. Excesso de meação ou excesso de quinhão, ele pode gerar o ITCD. Aí no finalzinho aqui, né, essa mistura de meação, quinhão, legado, fideicomisso, doação, excesso de meação, contribuinte solidário, é exatamente o tipo de caso concreto tributário civil que a FCC costuma construir nas provas de auditor fiscal. Eu até brinco que eu estudando para isso aqui, eu fico imaginando, aqui é onde a banca ela testa se você sabe ou você está doido, ou se você está as duas coisas, se você está doido ou se você sabe. Mas é aí onde tem a diferença do concurseiro que comemora e do concurseiro que chora.